Vamos começar o PET, volume 2, semana 1, terceiro ano, matemática. Os temas trabalhados serão geometria analítica, plano cartesiano, distância entre dois pontos. Observe os mapas a seguir. Qual a diferença entre eles? O primeiro mapa tem referências relativas. Só é possível localizar os países em relação uns aos outros. O segundo mapa possui uma referência absoluta. Existe um sistema de coordenadas. Para criar o sistema de coordenadas, são necessários os eixos e a unidade de medida. No plano, criamos um eixo horizontal, eixo X, e um eixo vertical, eixo Y. Os eixos são perpendiculares entre si. O plano com esse sistema de eixos é chamado de plano cartesiano. Cada ponto P, X, Y do plano cartesiano possui duas coordenadas: a abscissa X, a ordenada Y. Plano cartesiano. Temos aqui o plano cartesiano, o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, contados no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, o X é positivo e o Y também. No segundo quadrante, o X é menor que zero, é negativo, e o Y é positivo. No terceiro quadrante, o X é menor que zero, é negativo, e o Y também é negativo, menor que zero. E no quarto quadrante, o X é positivo, é maior que zero, e o Y é negativo, é menor que zero. A interseção dos eixos é chamada a origem do sistema cartesiano, que é o ponto O de origem 0, 0. Observe os pontos localizados nesse plano cartesiano. O ponto A pertence ao primeiro quadrante. O ponto B pertence ao segundo quadrante. O ponto C pertence ao terceiro quadrante. E o ponto D pertence ao quarto quadrante. Os pontos E, F, G e H não pertencem a nenhum dos quadrantes. Ponto E está sobre o eixo das ordenadas, assim como o ponto G. O ponto F, assim como o ponto H, está sobre o eixo das abscissas. Os pontos E, F, G e H não pertencem a nenhum dos quadrantes. René Descartes, filósofo, físico e matemático francês. Antes dele, a geometria e a álgebra apareciam como ramos completamente separados da matemática. Traduziu problemas da geometria para a álgebra através de um sistema de coordenadas. Em sua época, era comum os cientistas latinizarem seus nomes, de modo que passou a assinar suas obras como cartésios. É por isso que o plano de coordenadas se chama plano cartesiano. Distância entre dois pontos. Eu tenho o plano cartesiano, o eixo X das abscissas e o eixo Y das ordenadas. Ponto A, ponto B. Nós iremos calcular a distância entre os pontos A e B. Vamos apagar a malha quadriculada para facilitar a visualização. O ponto A, ele possui um X, que eu irei chamar de X1, e possui um Y, que eu irei chamar de Y1. O ponto B, ele possui também um X, vou dar um outro nome para ele, por exemplo,
x2 e possui um y, que é o y2. Observe que se eu traço esta reta e esta, eu consigo formar um triângulo retângulo. E nos triângulos retângulos, nós iremos aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu tenho um cateto, outro cateto, e a distância entre A e B será a hipotenusa. Observe que esta medida toda, da origem até aqui, vale x2. Já esta medida pequena, da origem até este ponto, vale x1. Esta parte pintada de verde corresponde a este cateto, que está no formato horizontal. Quanto vai medir esse cateto? Vai ser a medida grande, x2, tirando a medida pequena, x1. Portanto, x2 menos x1. Veja que esta medida é o y2, que sai da origem até esse ponto lá no alto, que é o y2. Já essa medida pequena, que sai da origem até este ponto, é o y1. Veja que este cateto que foi pintado de verde tem exatamente esta medida. Como é que eu vou calcular essa medida? Eu vou pegar o y2, que é o grande, e vou tirar esse pedacinho pequeno, o y1. Então, y2 menos y1. Achamos a medida do outro cateto. E a hipotenusa será a distância entre A e B, que é o que nós estamos procurando. Agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é x2 menos x1 ao quadrado. O outro cateto, y2 menos y1 ao quadrado. Como eu quero saber a distância e não a distância ao quadrado, eu vou pegar esse quadrado e vou jogar para o outro lado. Vai virar raiz quadrada. Chegamos à conclusão da fórmula da distância entre dois pontos. Raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Exemplo: determine a distância entre os pontos A e B. Primeiramente, eu preciso determinar quem vai ser x1, y1, quem vai ser x2, y2. Então, o ponto A eu vou traçar. O ponto A é 2 de x e 3 de y. E o ponto B, menos 3 de x, menos mais 11 de y. E nós iremos calcular essa distância. Para isso, nós temos uma fórmula que já foi demonstrada anteriormente. Eu vou escolher um dos pontos para ser x1, y1 e o outro ponto x2, y2. Não faz diferença, porque a distância de A até B é a mesma distância de B até A. Mas, geralmente, a gente coloca o primeiro como x1, y1 e o segundo como x2, y2. E aí eu posso substituir. Então, olha só, x2, quem é o x2? Menos 3. Menos da fórmula x1, 2, mais y2, 11, menos y1, 3. Resolvemos dentro dos parênteses. Menos 5 ao quadrado, 25. E 8 ao quadrado, 64. Então, a distância entre os pontos A e B é raiz quadrada de 89. Nós sabemos que a raiz quadrada de 89 não é exata. Qual é o número antes de 89 que tem raiz exata? 81, cujo resultado é 9. Qual é o número após 89 que tem raiz quadrada exata? 100. O resultado é 10. Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 89 é um número compreendido entre 9 e 10, porque é maior que a raiz de 81 e menor que a raiz de 100. Eu sei que é um número que está entre 9 e 10, tá? Se a gente for calcular na ponta do lápis ou na calculadora, vai dar aproximadamente
9,43. Chegamos aqui nas nossas atividades. Na primeira questão, Joelma viu em site o triângulo ABC da figura ao lado e ficou em dúvida se parece um triângulo retângulo ou se é realmente um triângulo retângulo. Ela se lembrou da recíproca do teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, e para comprovar que realmente é um triângulo retângulo, ela terá que utilizar o teorema de Pitágoras. A medida AC é 10, basta contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para calcular a medida desse cateto AB, eu tenho que calcular a distância entre os pontos A e B. Para calcular este cateto, que é BC, eu tenho que calcular a distância entre os pontos B e C. E para que eu tenho as coordenadas de cada ponto, para só depois eu aplicar o teorema de Pitágoras e verificar se realmente este triângulo é retângulo ou não. Então, o teorema de Pitágoras, só para a gente relembrar, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aqui ele fala, né, o valor da medida AB pode ser calculado pela fórmula da distância de dois pontos, o mesmo vale para a medida BC. Aqui, conclusão, Joelma chegou. E a próxima questão, número 2, Alex gosta de codar, né, que é programar, para estudar matemática. Ele fez no celular um programa ao lado para calcular a distância entre os dois pontos. Por distração, Alex se equivocou nos parênteses e, em vez da fórmula correta, ele colocou no programa. Então, aqui a gente consegue perceber um erro na fórmula, porque aqui ó, ele começou aqui com parêntese e não fechou, né? Então, apresentou aqui, ó, ele testou o programa com os pontos, ponto P, menos 1 e menos 20, e ponto Q, 8 e 20. E chegou a resultado 1609. O programa produziu uma resposta incorreta, mostrada ao lado, que é essa resposta aqui, que está errada. Alex logo percebeu o erro e corrigiu, obtendo a resposta correta. Qual seria a resposta correta? Então, você vai calcular a distância entre dois pontos e verificar qual é a resposta correta. Bons estudos e até a próxima oportunidade.